Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 11 de dezembro de 2024, horário 5 horas da manhã, 43 minutos. Foi descoberta e já está posicionada a organização Orcrim, que está situada na Europa e domina todo o Parlamento Europeu, ou seja, a van der Leyen, ela é braço desta Orcrim, que está estabelecida na Alemanha, que ela é um braço dissidente da máfia, uma das máfias da Itália, que se estabeleceu na Alemanha e que ela despacha no judiciário europeu, todo o judiciário europeu da van der Leyen faz conforme determinações da Nangreta. Então, à época, o presidente da Alemanha, esteve aqui no Brasil estabelecer as cobranças das partidas de cocaína da sociedade do presidente da Alemanha com Luiz Inácio Lula da Silva, ou esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, este indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu não pagar conforme determinação do seu, vamos dizer assim, do seu caráter de que não vai pagar. Ele não paga ninguém, ele não quer pagar nenhuma máfia de cocaína, das centenas e milhares de toneladas que ele roubou dos cartéis do México, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Paraguai. E ele simplesmente comercializou com todos, alegando que só soltaria a mercadoria em promoção. Ele foi lá, levou a espinha de peixe, que é a cocaína mais pura, e levou um séquito de gente para fazer um tour pela Europa e mostrar as mostras grátis de pó. A mesma coisa que fazia Pablo Escobar aqui na cidade de Búzios, em toda a orla marítima, com os delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, o impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele procedeu da mesma forma. Levou todo o seu séquito para a Europa e começou a distribuir cocaína, pó de graça, pó apreendido, que era para
ser transferido conforme acordos feitos entre os 88 representantes de tráfico no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, e 10 superintendentes de Polícia Federal que traficam em esses 10 estados e que simplesmente resolveu não pagar. Então, o presidente da Alemanha voltou para a Alemanha. Lhe custou o seu cargo. Mas ele teve que dar explicações na Greta, a essa máfia dissidente da 'Ndrangheta da Itália. É um braço que opera e está estabelecido na Alemanha e despacha no Foro Europeu, através da Van der Leyen. A Van der Leyen, ela é o seu braço em cobranças de todos aqueles que trabalham com a 'Ndrangheta. Então a Alemanha já colocou Luiz Inácio Lula da Silva, esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é pessoa não grata na Europa. Na Ásia, em qualquer lugar, ele está caçado, está todo mundo atrás dele. Então, também os terroristas. Para vocês terem uma ideia, a Síria, ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, porque estava o Império Otomano, que o Império Otomano é o resultado da invasão dos mongóis, que eles trouxeram todas essas pessoas e se estabeleceram na Síria, porque a rota para cortar, vamos dizer assim, ser mais rápido o traslado de todo tipo de contrabando, é pela Síria. Você tem saída para o Mediterrâneo, você faz um gasoduto, uma tubulação de petróleo e você domina toda aquela região. Então eles se estabeleceram lá, a partir da Primeira Guerra Mundial. Mas não existia a Síria. E todos eles muçulmanos que tinham a maioria. E a liderança ficou com a minoria do pai do Assad, que é o patriarca, o avô do Assad, o patriarca, se estabeleceu naquela região. Então, aquela região não tinha nenhum tipo de governo, não existia nenhum tipo de governo. Era tudo tribo, porque era o Império Otomano. Entenderam? Então, com o final do Império Otomano, porque os ingleses e os franceses foram tomar aquela região para que eles tivessem a posse do gasoduto e do oleoduto. Os ingleses e os franceses. Como eles não conseguiram, porque tiveram que combater e perderam as guerras, o último reduto a ser entregue foi um local que eles batizaram de Palestina, que também era do Império Otomano, ou seja, os sujeitos que fugiram da Europa, do Império Otomano, fugiram da Europa, da Grécia, e se estabeleceram na região chamada Palestina. Então, foi ouvido um povo judeu que alegou que é proprietário de terras naquele local e mostrou que comprou
a sepultura do seu patriarca, que é considerado eu vou dizer, baluarte da religião muçulmana, um norte a ser seguido, que é Abraão, e que também Jesus, conhecido lá com o nome de Isa, porque a letra J não existe, e eles chamavam ele de Isa. Foi ele que falou com Mohammed, e Mohammed fez a religião monoteísta da Arábia Saudita, porque os árabes, eles eram judeus e são judeus. Tem árabes judeus, tem árabes católicos, tem árabes muçulmanos. Então é um ecumenismo, onde todos eles vivem em harmonia. Mas eles estavam, vamos dizer assim, ambiciosos pela rota do Mediterrâneo. Era só atravessar o Mediterrâneo, não tinha que dar essa volta toda para atravessar o canal do Suez. Então agora está de novo feita a possibilidade do gasoduto e do oleoduto. Mas o Irã ambiciona essa área. E como ele não quis se mostrar que ambiciona essa área, a mesma coisa que os turcos, porque os turcos também não são oriundos dessa área. São tribos que se estabeleceram lá e que também ambicionam essa área e que querem estabelecer o gasoduto e o oleoduto. Mas eles não poderiam brigar entre eles, então eles tinham milicianos, tribos, que brigavam por eles, tanto da Turquia quanto do Irã. Então, eles foram esmagados. O Império Otomano perdeu totalmente. E quem permaneceu na área norte da Síria são os curdos, que são inimigos ferozes da Turquia. E a Turquia são inimigos ferozes dos curdos. Entenderam? Então agora aquela região ela está liberada. E quem está naquela região é a FFAA, Israel. Por quê? Porque eles quiseram combater Israel. E ao ser agredido Israel tem o direito de revidar as agressões. Então Israel pode tomar posse daquela terra. E vai tomar posse. Entenderam? E vai estabelecer o equilíbrio. Existia um tratado de 50 anos, que esse tratado não existe mais, porque não existe mais a Síria. E até ser feito um novo tratado, que será feito com a Arábia Saudita, para a preservação daquela região. Então, os turcos serão aniquilados. A Turquia, o regime turco desse sócio do Assad e também do Putin, você viu que o Putin pegou todos os navios que estavam no porto da Síria e picou mula, foi embora. Entenderam? Porque quem está chegando é a tecnologia. E quem tem a tecnologia domina. E quem tem a tecnologia? Israel. Entendem? Então,
O fantoche, o impostor, que já morreu, que é óbito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está sendo caçado. Ele é um alvo, tanto do exército dos fantasmas, quanto do Mossad, quanto do Hamas, do Hezbollah, do Fatah, da OLP, que ele assumiu a fundação do Yasser Arafat, terrorista, que também nunca estabeleceu um governo naquela região para poder viver harmonicamente com Israel. E também o Líbano, ou a Líbia, né? O Líbano aí. Então toda aquela região está já fadada a pertencer a Israel. Toda aquela região. Intervenção, e também já recebeu todos os armamentos, mísseis e toda a ajuda do Tratado Universal dos Estados Unidos da América, estabelecido eternamente. A polícia do planeta, dos direitos humanos. Então, eles estão lá. O povo que ele se dá a tutela e curatela da sua nacionalidade pelo ventre materno. É a mesma coisa que o ventre materno muçulmano. Mas o Irã, eles não veem dessa forma, eles não veem que o ventre materno gera muçulmano, porque eles alegam que eles não têm essa visão. A visão deles é destruição total, porque eles pretendem, sempre quiseram, dominar a saída para a Europa e estabelecer uma tortura, um domínio, porque eles também não são persas, não são sírios, não são persas, não são iranianos, não são absolutamente nada, são estrangeiros, são tribos nômades, e que estabeleceram a ditadura. Então todos os ditadores se uniram a este filho da puta, que é óbito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o sujeito que ressuscitou, que esteve ontem com o líder do PCC, do Comando da Capital, Alckmin, porque ele é o líder do Comando da Capital. Ele foi lá dizer que sim, seja bem-vindo, nós vamos estabelecer os laços, porque foi lá se cobrar. Ele tomou um monte de tiro na barriga, sobreviveu. Então ele foi lá dizer, escuta, estou aqui, cadê a grana? E ele falou, não, fica tranquilo, já vamos resolver, o homem está no hospital, quando ele sair ele paga. Nunca vai pagar. Nunca. Porque o dinheiro está com ele e está sendo utilizado pelo Macron, pela Van der Leyen e todos lá que vivem dando golpe, roubando-se um ao outro. A Europa, eles se roubam entre eles. Então, eles estabeleceram que a única forma deles acabarem com este problema é dando um fim a quem praticou esta subversão nos negócios do narcotráfico. E quem provocou isto é o impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que em menos de um ano ele multiplicou as milícias, ou seja,
ele decretou sócios. Antigamente tinha o Comando da Capital e o Comando Vermelho. Como surgiu o Comando da Capital? Um braço do Comando Vermelho. O Comando Vermelho criou o Comando da Capital. Então é assim que eles estão juntos, só que eles têm administrações diferentes. Então o Comando da Capital não pagou a Nangreta, não a Nandragheta da Itália. A Nandragheta da Itália é uma descendente da Nangreta da Alemanha, que está situada na Alemanha, e que administra a van der Leyen, o Parlamento Europeu, ou seja, todo mundo que quer fazer negócio de cocaína, de drogas, utiliza a Nangreta. E a Nangreta, com o Comando da Capital, produz e faz chegar a cocaína. Então, a rota feita pela Costa Rica, que não tem exército, não tem polícia, é uma selva, ela é dominada pelos cartéis do México. 2 cartéis. E claro, o impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mandou o Rogério Andrade para Costa Rica. E o Rogério gostou da possibilidade de se estabelecer na Costa Rica e traficar cocaína roubada da máfia albanesa, roubada da máfia colombiana, dos cartéis do México, da Venezuela, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, do Chile. E com essas apreensões, chegaram até a Europa. E claro, ele está guardado. Não se sabe por quanto tempo ele vai sobreviver. Ele pode fazer uma play barganha, pode abrir o bico, ou virar mocinha. Vai virar mocinha dentro do presídio federal. Entenderam? Em pleno pátio se faz uma fila e todo mundo procede ao que eles chamam de barril. Barril é um lugar que há um orifício e que ele é segurado por 4, ou 5, ou 6. Ele coloca a bunda no orifício e ele é serviciado no banho de sol todos os dias. Vira mocinha. Entenderam? Então, muitos não saem para o banho de sol porque sabem que vão virar mocinha. E essa é a situação atual. Então ele também está jurado pelo Rogério Andrade nas suas ligações de narcotráfico. Então, a última operação feita pela Receita Federal, em que atingiu vários estados na República Federativa do Brasil, e que acautelaram só 20 bilhões. 20 bilhões. Mas o dinheiro encontrado supera trilhão. Trilhão. Que pertence à Nangreta. Nangreta. Máfia que se encontra na Alemanha. Então, não há futuro para o impostor Luiz Inácio Lula da Silva ou quantos bonecos eles coloquem no local. Como também eles quiseram, vamos dizer assim, prestigiar
a equipe do presidente, do diretor do Banco Central, para que aqueles que permanecem no banco possam assumir os negócios. Mas estes pediram demissão, foram embora. Então ele se sentiu desprotegido. E pasmem, o Bradesco assumiu a função como diretor do Banco Central, alegando que vai fazer o pagamento da folha dos servidores de todos os ministérios. E que, claro, ele disse, calma, nós vamos fazer isso, vamos estabelecer isso, porque ele tem interesse em querer ser o dealer do pagamento deste conglomerado do narcotráfico mundial. Ele pretende ser o banco, substituir o Amrobank, substituir o Citibank, substituir o Banco de Boston, substituir o Banco Morgan, e ele quer se estabelecer, o Bradesco, dentro do Banco Central. Entenderam? Mas isto já é sabido, então não vai haver possibilidade para o Bradesco. Não há possibilidade para nenhum dos 4 bancos que operam o oligopólio e monopólio de 227 bancos do narcotráfico mundial. Então este traficante, impostor, que ele representa 29 partidos políticos, que ele representa senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vereadores e também autarquias, Ministério Público, Conselho do Ministério Público. E todos identificados. Foram 40 anos de investigação. E tudo isso surgiu com o rombo que começou em 1999 e que findou em 2017, porque aí foi entregue às autoridades do planeta a regimentarem os exércitos e a confiscarem todo o capital que se encontrava custodiado pela Rússia. A Rússia era o cofre do narcotráfico e foi confiscado todo o dinheiro. Então, ao confiscarem todo o dinheiro da Rússia, os Estados Unidos da América, a única forma de você poder identificar quem são que fizeram isso, de pegar todo o dinheiro, chegaram ao Biden, ao Partido Democrata, que não vai existir mais. Todos vão ser presos. Então é assim que o Biden ele está querendo anistia, blindar antes de sair do poder. Mas não há condição, porque são provas robustas e que está na intervenção de todas as tropas de exército, marinha aeronáutica do planeta, da OTAN, da NATO e do Pentágono. Então, este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele delipendiou, ele acabou com o exército brasileiro, acabou com a aeronáutica brasileira e acabou com a marinha brasileira. E o único que se insurgiu foi a Marinha do Brasil. Então agora que está todo mundo preso,
e que está tudo já publicitado pelo Facebook através do relatório do NR Interventor na República Federativa do Brasil, representando o Tribunal Penal Internacional, o Supremo Tribunal Mundial, o Tribunal Internacional e vários outros que estão em segredo de justiça, porque eles não permitem e não há jurisprudência de outorga a operar pela justiça ocidental no Oriente. Mas o Oriente vê de bom agrado, porque estão cansados de serem vítimas, porque eles sabem que estão querendo é o petróleo deles. Entenderam? Então todo mundo, o Irã, inimigo declarado da Arábia Saudita, do Catar, de todos lá. E claro, para eles poderem não terem os seus navios de petróleo alvejados, tinham que pagar propina. E pagavam propina para o Irã, e o Irã pagava propina para os mercenários. Hamas, Hezbollah, OLP, Fatah. E isto se prolongou para a América do Sul, para o México, sempre perto de um livre trânsito entre o Atlântico e o Pacífico, rotas do tráfico. Então se estabeleceram no México. Então lá naqueles locais, o exército é efêmero, efêmero. Então agora está sendo solicitado a todo cidadão brasileiro sem experiência militar, que não tenha futuro, que está desempregado, faminto, ou pode ser preso porque cometeu delitos e está sendo procurado pelas facções que ele atuou como soldado e que pode ser morto a qualquer momento, para que ele entre no exército brasileiro, para ele se ver livre de qualquer possibilidade de ser preso ou exterminado. Ele no exército vai ter uma carreira, vai ter comida, vai ter alojamento, mas vai ter que combater. Lá na região da Cabeça do Cachorro, lá na fronteira com o Iguaçu, invadindo a Venezuela, invadindo a Colômbia, na área das Farc, invadindo o México, e também aqui a Bolívia, o Paraguai, o Peru e o Chile, e o Uruguai, que é um grande traficante. Entenderam? Porque é a única coisa que dá dinheiro, é a droga. Em que você, com pouco dinheiro, você faz trilhões. Então, eles fazem qualquer coisa para poder manipular e estabelecer domínio. Mas eles não pensavam que os seus sócios se cansariam de esperar, porque viram que eles roubaram as cargas. Então, o senhor Faru, da máfia albanesa, que foi o mais prejudicado no tráfico mundial de drogas, estabeleceu que não pode existir sobre a face da terra nenhum descendente ou alguém que colocou no seu sobrenome, em que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva decretou que todo aquele que agregasse
no sobrenome Silva, teria parte da sua herança, e que todos acreditam ser uma fortuna. Mas a realidade não é essa. Então estão todos identificados. Então está o ministro da Casa Civil, o vice-presidente do Brasil e todo o ministério. E o judiciário. Todos os juízes. Todos os fóruns de 26 estados e do Distrito Federal, porque tiveram que manipular as sentenças para angariar o dinheiro, mandar para a União e lá proceder ao pagamento das propinas, que é o caso da administração do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então o Barroso está cagado de medo, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele pensa que é a internet. E claro, todos eles colocam a culpa na internet. Imagina você, eles têm medo das palavras, da fofoca. Olha, estão falando de nós lá, estão dizendo que a gente está dando a volta do narcotráfico. E a realidade é essa. Todos da internet podem e têm a liberdade de informar. Então a casa caiu, porque eles simplesmente se roubam entre eles. E se roubam e se matam. Então agora que está tudo descoberto, o óbito do Luiz Inácio Lula da Silva é certo. O Alckmin não assume a presidência da República Federativa do Brasil. Ele pede para sair e vai se esconder, vai fazer uma plástica. Vai mudar de nome, vai fazer play barganha. E vai entregar todo mundo. Porque o filho, quando quis fazer play barganha, falou que ia fazer play barganha, o helicóptero dele caiu. Entenderam? Como o Zavascki, que falou que ele ia entregar todo mundo. Então, dentro do avião, tinha um elemento que encheu ele de tiro, colocou uma bomba no corpo dele, abriu a porta do avião e pulou antes de chegar à cabeceira do aeroporto para a aterrissagem. E aí a bomba explodiu. Então vocês veem como se fosse uma flor, todas as abas da flor abertas para o lado de fora do avião. As mulheres estavam vivas e morreram afogadas. O piloto e o dono do hotel. Um hotel que abrigava a todos que iam fazer operações com as máfias da Nandragueta, do Comando da Capital. Vocês veem que ninguém fala do Comando Vermelho. Por que não falam do Comando Vermelho? Porque o Comando Vermelho criou o Comando da Capital. Entenderam? Então, nós chegamos ao Jorge Svart, ou Jorge Soros, que o filho fugiu para o Vaticano e se apoderou, foi lá com uma grana e comprou o cargo de bispo. Ele é bispo do Vaticano. Para não morrer, ele está lá. E o outro filho está foragido. Tomou uma volta aqui no Brasil. Ninguém paga.
E isto tudo é uma realidade. Então também os grandes industriais, empresários, que eles têm iates em lagos cercados de montanha, que esse lago não leva a lugar nenhum, e que eles estabeleceram a fábrica do pó. Lá chega em pasta. E eles fazem a química para vender. Que deram um rombo. Lojas americanas e os seus associados. Entenderam? Então, melhor sorte. Eu não desejo para ninguém, para nenhum inimigo, porque eles vêm aqui para fazer a cobrança. E a cobrança é porque eles não pagaram. E estabeleceram novas diretrizes, novos sócios. 88 facções, só no Brasil, e 10 superintendências da Polícia Federal, de 10 estados da República Federativa do Brasil, a fazer o contrabando. Então todas as toneladas de pó saem do porto. E todos sabem onde é. Mas vocês não veem absolutamente nenhuma operação feita nos portos e nos aeroportos. Quem é que domina isso? Michel, como é que é? O príncipe do Líbano. Michel Lula Temer. Como é que é o nome do Rogério Silva? Tem cana. Vai virar mocinha. Ou vai morrer. Acabou o império do Rogério. Voltou para a família Andrade. Mas Andrade não tem descendentes. O rapaz que está, o filho que sobrou do Rogério, não quer proceder porque não vai sobreviver. Entenderam? Então, o bicho não está com a liderança. Está sendo feito um novo comportamento e é do estrangeiro. Entenderam? Então o Brasil se encontra no momento sem forças armadas. Porque os seus generais, brigadeiros e comodoros, se venderam a estas organizações pensando que a fábula, ele só simplesmente falava assim, pô, o sujeito nos deu um terreno e também para edificar penthouse. Todos os generais, brigadeiros e comodoros vão ter um andar inteiro, para que eles possam viver a sua velhice. Então, vocês viram na mesa quem estava sentado? Agraciando o traficante dissidente que tomou um monte de tiro na barriga e que teve e foi agraciado pelo vice Alckmin, que falou que ele não está na presidência, que quem está na presidência é o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele veio se cobrar e dizer para ele, olha, você tentou me matar, mas não conseguiu. Entenderam? Estou sendo claro?
Então você, Barroso, que está cagado de medo, que não sabe que porra está acontecendo, entendeu? Porque você não quer saber do passado, não quer, você só quer saber da grana. Então você se fudeu, seu tarado, pedófilo, chupador de peru. Entendeu? Você e esse compadrio todo que está aí, que claro, a ideia veio do Zanin. Ele veio com esse... Só pode ser preso depois transitado em julgado. É maluco. Todo mundo se pergunta por que Marco Aurélio é o único juiz vencido, mas muito vencido, desde que ele ingressou. Por quê? Porque ele falou, eu não posso ir contra o cargo, porque o cargo tem uma liturgia. Você não pode cagar onde come. Não pode roubar onde come. Então Marco Aurélio, muito inteligente, honrou o seu cargo. E ainda foi herói do Brasil quando Fernando Henrique Cardoso faliu o Brasil 5 vezes. E iam dividir o Brasil como uma pizza, como estão querendo fazer agora. Todos os narcotráficos da Bolívia, do Peru, do Paraguai, do Uruguai, estão todos felizes porque vai ter um ferrocarril que vai do Peru, ou seja, da Bolívia, do Peru, do Acre, né? Do Acre, que a Bolívia vendeu uma terra dela e que chamam de Acre. Entendeu? E ali vai estar a estação de trem que faz conexão também com o Chile e com o Peru. Entenderam? Porque a rota vai levar até o Pacífico, em terras da Bolívia. Mas entre a Bolívia e as terras que a Bolívia reclama, do Chile, está o Acre. Entenderam? E que vai até lá no Piauí. E no Piauí será feito todo o contrabando de pó via ferrovia. Como também a ferrovia que sai do Rio de Janeiro e que vai até o Peru. Como também lá do Piauí, que vai até Rio Grande do Sul. Entenderam? Então, o sujeito que está a óbito, Luiz Inácio Lula da Silva, parece que ele não vai sobreviver. Porque ele está jurado pela Nangreta. Então a Nangreta tomou uma volta e que aqui noticiam que em vários estados foi confiscado milhões, mas a realidade é trilhão. Entenderam? Então a Nangreta tá louco para pegar o Lula, ou quem se faz chamar de Lula, mas eles sabem que é o governo, que são todos os ministros, que são todos os detentores de partidos políticos, 29. Entenderam? E também governadores e prefeitos. Todo mundo que teve negócios com este feudo das drogas está jurado a queima de arquivo. E o dinheiro, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Não está no Brasil? As reservas do Brasil estão guardadas aqui? Não, estão nos Estados Unidos da América. Então eles agora vão querer falir o Banco Central e colocar um banco paralelo para administrar
o narcotráfico através de 600 mil fintechs. E aí você dirá, como é que vai ficar aqui o Brasil? Vai ficar sem funcionário público. Todo mundo vai trabalhar por hora. Não vai ter forças armadas. E todo mundo vai querer se estabelecer aqui. Principalmente os que foram roubados. Porque vão fazer como fez o amigo, o irmão do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, que é um impostor, denunciado por ele mesmo, Maduro, que entregou terras para o Irã, entregou terras para a Turquia, entregou terras para o Hamas, para o Hezbollah, entregou terras para todo mundo. Entregou barras de ouro, jazidas de ouro, diamantes. Entregou tudo. Entenderam? E que ele está querendo negociar, ver como é que está. E todo mundo vê porque todo mundo está atrás do dinheiro. E empurram com a barriga. E o povo que se foda. Se não tem comida, se não tem leis, se não tem... Leis tem leis que só favorecem aos narcotráficos, mas não favorece ao cidadão. Entenderam? Então você, soldado do narcotráfico, jurado pelo teu empregador que ele vai te matar, ou quem está querendo o teu lugar vai querer te matar para ocupar o lugar aí. Entendeu? Se alista no exército. Ninguém vai levantar tua folha se você é traficante ou não. Se você está procurado pela polícia. Você vai combater, você vai lá para o meio da selva. Vai ganhar experiência. Entenderam? E ainda vai defender o Brasil. Essa é a situação. Mas o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, conjuntamente com 123 países, com suas forças armadas, suas forças de aeronáutica e marinha. E que todos eles disseram, um por todos, todos por um. Entenderam? Fui claro. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça paga particular. Como ninguém me empregou, eu estou trabalhando de graça para o povo brasileiro e para a humanidade. E claro, enquanto eu tive dinheiro, saiu do meu bolso. E agora estou vivendo de pedir auxílio para sobreviver através do meu Pix, que é o meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com, Mercado Pago. E o meu CPF, documento único no Brasil, 510-466-447-34. Que as forças de 60 agências de inteligência e 123 países, a NATO, a OTAN e o Pentágono, acredito eu que estão satisfeitos, como também o Oriente. Então eu peço a vocês, por favor, me ajudem, que eu tenho que pagar aluguel, que eu moro de aluguel, tenho que pagar a internet, e tenho que levar um pão para comer. Muito obrigado. Recebi
R$100, já dei destino. Recebi R$50, já dei destino. Porque tem contas atrasadas, então eu paguei o que eu pude. Me ajudem, por favor. E tenham um feliz 2025, porque o Natal não existe. Ele vive, ele não morreu. Ele nasceu e ele permanece vivo eternamente. Yahoo! Seu nome não é em vão. Então, por favor, viralizem isto o máximo possível. Maiores informações entraremos em contato. Acredito eu que este óbito vai surgir o mais rápido possível. Está no mesmo hospital sírio-libanês. O corpo, eu não sei se está na China, no Museu Imperial, exposto para todo mundo ver, no casulo congelado, exposição na China. Se trouxeram ele para cá, e fiquem olhando para o céu e para o Atlântico, porque os chineses vão querer invadir o Brasil de paraquedas. Eles já jogaram, porque o líder, o cachorro louco, Xi Jinping, né? Ele é o famoso Carly. Ele mandou mísseis contra a Arábia Saudita. Ele quis explodir os aeroportos da Arábia Saudita, do Catar. Quis explodir o aeroporto de Dubai. Eles querem explodir todos os aeroportos onde haja muita gente. Entenderam? E eles mandam toda a tecnologia deles para o Irã proceder com os mísseis balísticos de larga distância. Então hoje vai haver o pronunciamento do Khamenei. Ou ele se rende, tira a máscara e morreu, teve um surto e morreu, não é? Porque ele já está morto. Mas ele usa uma máscara. A mesma coisa que esse impostor. Entenderam? Viralizem isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Hoje, 11 de dezembro, horário 6h40. Que o senhor Yahoo, seu nome não é em vão, e o seu filho, Yahushua Merushaim, está sempre presente aqui entre nós. Gratidão. Allahu Akbar. Gratidão. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!